Meu nome é Luciana. Aos 68 anos, depois de tudo que vivi, aprendi que nomes se apagam, mas histórias permanecem. Hoje, sentada nesta cadeira simples da minha sala, com as mãos marcadas pelo tempo e o coração ainda batendo forte apesar das cicatrizes invisíveis, eu decidi falar, não por vaidade, não por pena, mas porque talvez, em algum lugar, alguém precise ouvir que ainda existe saída. Quando a gente envelhece, as pessoas pensam que a vida vira silêncio. Acham que os dias se resumem a lembranças antigas, fotografias amareladas e novelas repetidas. Mal sabem elas que algumas histórias só ganham coragem de sair da boca quando o tempo já levou quase tudo, inclusive o medo. Eu nasci no interior, em uma casa pequena, de chão batido, onde o vento entrava pelas frestas das paredes e levava junto qualquer sensação de segurança. Minha infância não foi das piores, mas também nunca foi leve. Desde cedo aprendi que chorar não enchia a barriga e que esperança, sozinha, não pagava a conta. Ainda assim, eu sonhava. Sonhava pouco, é verdade, mas sonhava, casei nova. Jovem demais para entender o peso das escolhas e velha demais para fingir que não sabia de nada. Achei que estava construindo uma família, quando na verdade estava apenas aprendendo a sobreviver dentro de outra prisão, mais silenciosa e mais profunda. Trabalhei a vida inteira. Limpei casas, lavei roupas alheias, cuidei de filhos que não eram meus enquanto os meus cresciam aprendendo a se virar sozinhos. E foi aí que tudo começou a mudar, não de repente, não com um grande acontecimento. A mudança veio como vêm as tragédias mais perigosas, devagar, quase imperceptível, se disfarçando de rotina. Com o passar dos anos, fui ficando invisível, para a família, para a sociedade, por um tempo, até para mim mesma. Eu acordava, fazia o que precisava ser feito e dormia com a sensação de que minha existência não fazia diferença. Não era tristeza gritante. Era um cansaço profundo, daqueles que não passam com descanso. Quando fiquei viúva, muita gente disse que eu era forte, que daria conta. Que mulher da minha geração aguenta tudo. Ninguém perguntou se eu queria aguentar. Ninguém percebeu que, junto com o marido, eu havia enterrado também o pouco de apoio que ainda existia. A casa ficou cheia de silêncio. Um silêncio que falava alto demais. Foi nesse período que comecei a entender o verdadeiro significado de solidão. Não é estar sozinha. É estar cercada de pessoas e ainda assim sentir que, se você desaparecer, ninguém vai notar de imediato. Meus filhos tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. Eu não queria ser peso, então calei. Os dias começaram a se repetir de forma cruel. Acordar, arrumar a casa, olhar pela janela, preparar uma comida simples e esperar a noite chegar. Às vezes, eu me perguntava quando tinha sido a última vez que alguém me perguntou como eu estava de verdade. Não como formalidade, mas com interesse sincero. Foi então que comecei a adoecer. Não falo de doença de médico, dessas que aparecem em exame. Falo de uma dor que se instala no peito e vai se espalhando. Um vazio que nenhuma comida preenche, nenhum programa distrai. Eu sorria quando precisava, mas por dentro algo estava se apagando. Houve dias em que pensei que minha história já tinha terminado, que eu tinha cumprido meu papel e agora só restava esperar. Esperar o quê? Eu não sabia, talvez o fim. E isso me assusta admitir, mas preciso ser honesta, porque essa história é sobre verdade. A salvação, dizem, vem de grandes milagres. Um encontro inesperado, uma palavra poderosa, uma mudança radical. No meu caso, ela começou de forma quase ridícula, pequena, simples. Um detalhe que muita gente ignoraria. Numa tarde comum, enquanto organizava coisas antigas, encontrei um caderno velho, capa rasgada, folhas amareladas. Era meu, de quando eu era jovem. Dentro dele, sonhos escritos com letra tremida, planos simples, vontades pequenas. E ali, sentada no chão da sala, eu chorei como não chorava há anos. Chorei pela menina que eu fui, pela mulher que me tornei e pela avó que eu ainda estava sendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir tudo sem pedir desculpa. Foi ali que algo mudou dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse. Essa não é uma história de pena, é uma história de despertar. Mas antes de falar de superação, eu preciso contar da queda, porque ninguém se levanta de onde nunca caiu. E foi exatamente no fundo desse silêncio que a vida resolveu me testar mais uma vez, depois daquele choro no chão da sala. Eu pensei que algo mudaria imediatamente, mas a verdade é que a vida não funciona como nos filmes.
Ninguém bateu à minha porta oferecendo respostas. Nenhuma luz divina invadiu a casa. O que veio foi o dia seguinte, igual aos outros, e isso, por si só, já foi doloroso. Levantei cedo, como sempre. Preparei o café simples. Passei o pano na casa. Organizei as coisas. Por fora, tudo normal. Por dentro, parecia que alguém tinha mexido em uma ferida antiga. O caderno continuava ali, em cima da mesa, como se me observasse. Cada vez que eu olhava para ele, sentia um aperto no peito. Era como se aquela jovem cheia de esperança estivesse me perguntando onde eu tinha me perdido. Passei dias brigando comigo mesma. Uma parte dizia que não adiantava mais, que eu já tinha passado da idade de recomeçar. Outra parte, mais silenciosa, insistia que enquanto eu respirasse, ainda existia caminho. Essa segunda voz era fraca, mas não sumia. O isolamento começou a pesar mais. Meus filhos ligavam de vez em quando, perguntavam se estava tudo bem. Eu respondia que sim, sempre sim, porque mãe não reclama, mãe aguenta. Pelo menos foi isso que me ensinaram. Só que ninguém nos ensina o preço de engolir tudo sozinha. Havia noites em que eu ficava sentada na cama, olhando para o escuro, sentindo um medo estranho. Não medo de morrer, medo de continuar vivendo daquele jeito. Medo de passar os próximos anos apenas existindo, sem sentido, sem propósito, sem alegria. Esse tipo de medo não aparece em conversa de família. Ele mora escondido. Comecei a evitar visitas. Não queria ouvir frases prontas. Não queria conselhos vazios. O mundo parecia barulhento demais para o meu silêncio. Foi aí que algo curioso aconteceu. Eu comecei a escrever. Não para ninguém, para mim. Usava folhas soltas, cadernos velhos, o que tivesse à mão. Escrevia lembranças, dores, pensamentos confusos. Às vezes só palavras soltas, outras vezes páginas inteiras. Era como se, ao escrever, eu conseguisse respirar melhor. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava conversando comigo mesma sem pressa. Foi nesse processo que percebi o quanto eu tinha me diminuído ao longo da vida. Quantas vezes aceitei menos do que merecia. Quantas vezes me calei para não incomodar. Quantas vezes deixei de pedir ajuda por vergonha. Doía reconhecer isso, mas também libertava. Num desses dias, precisei sair para resolver algo simples, um compromisso rápido. Enquanto caminhava pela rua, percebi algo que antes passava despercebido. Pessoas, histórias, cada rosto carregava uma luta invisível. Aquilo me fez sentir menos sozinha. Pela primeira vez, entendi que minha dor não era fraqueza, era humana. Ao voltar para casa, encontrei um bilhete na porta. Uma vizinha nova, que tinha se mudado há pouco tempo, se apresentava e deixava um número de telefone, dizendo que qualquer coisa era só chamar. Um gesto pequeno, simples, mas naquele momento foi enorme. Guardei o bilhete por dias antes de criar coragem. Eu não queria parecer carente. Não queria atrapalhar, mas a solidão, quando pesa demais, empurra a gente para atitudes que antes pareciam impossíveis. Um dia, liguei. A conversa foi curta e educada, mas sincera. Marcamos um café nada grandioso, só companhia. No dia marcado, arrumei a casa como se fosse receber alguém importante. E era, não ela, eu durante aquela conversa. Não contei minha história inteira, nem precisava. Falamos de coisas simples, do tempo, da vida. E, sem perceber, eu ri. Um riso verdadeiro. Daqueles que saem sem pedir licença. Quando a visita foi embora, a casa parecia menos vazia. Foi assim que eu comecei a entender que a salvação nem sempre vem como um resgate dramático. Às vezes, ela chega em forma de pequenos encontros, gestos discretos e decisões internas. Eu ainda estava longe de me sentir bem, mas já não estava completamente perdida. Naquela noite antes de dormir, agradece. Não de forma religiosa, nem ensaiada. Um agradecimento simples por ainda estar aqui, por ainda sentir, por ainda poder mudar. Mal sabia eu que aquela era apenas a primeira porta que se abria e que, logo adiante, eu seria colocada diante da maior prova da minha vida. Uma escolha que definiria se eu continuaria apenas sobrevivendo ou se, finalmente, aprenderia a viver. Se alguém me dissesse, anos atrás, que o momento mais decisivo da minha vida aconteceria depois dos 60, eu teria rido. A gente cresce achando que as grandes escolhas ficam para a juventude, que depois de certa idade, tudo o que resta é administrar o que sobrou. Eu também pensava assim. Até aquele dia, acordei com uma sensação estranha. Não era dor física, nem tristeza clara.
Era um peso, como se o ar estivesse mais denso dentro de casa. Caminhei devagar até a cozinha, preparei o café e sentei à mesa sem vontade de beber. Fiquei olhando a fumaça subir da xícara e pensei em quantas manhãs iguais àquela ainda viriam. Foi quando uma pergunta perigosa atravessou minha mente. Para quê? Essa pergunta não veio carregada de drama, veio calma. E isso é o que mais assusta. Porque quando o desespero grita, a gente reage. Mas quando ele sussurra, a gente escuta demais. Passei o dia arrastado. As horas não andavam. Tentei escrever, mas as palavras não vinham. Tentei ligar a televisão, mas nada prendia minha atenção. Tudo parecia distante, sem cor, sem importância. A solidão, naquele dia, não doía. Ela anestesiava. No meio da tarde, senti um cansaço que não combinava com o que eu tinha feito. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente não desligava. Lembrei de tudo que eu tinha sido: mãe, esposa, trabalhadora. Lembrei também do que eu nunca fui, do que deixei de tentar, do que abandonei para não causar problema. Não havia ninguém me empurrando para baixo. O mundo não estava sendo cruel comigo naquele dia. E talvez isso tenha sido o mais difícil de aceitar, porque percebi que, em muitos momentos da vida, somos nós mesmos que desistimos aos poucos. Sentei no sofá e fechei os olhos. Pela primeira vez, pensei seriamente que talvez fosse melhor não sentir mais nada, não sentir essa espera interminável, não sentir esse vazio educado que ninguém percebe, não sentir esse cansaço que não aparece em exame nenhum. Esses pensamentos me assustaram, não porque fossem intensos, mas porque pareciam lógicos demais. Foi aí que entendi o perigo. Quando a desistência começa a fazer sentido, algo precisa mudar com urgência. Levantei com dificuldade e fui até o quarto. Abri o guarda-roupa e comecei a mexer em caixas antigas, fotografias, cartas, objetos esquecidos. Em uma delas, encontrei uma foto minha segurando meu primeiro neto no colo. Eu lembrava daquele dia, do cheiro dele, do peso leve nos braços, do medo de errar e da vontade enorme de proteger. Olhei para aquela imagem por muito tempo. Aquela mulher da foto estava cansada, mas viva, presente, importante. Aquela criança precisou de mim. Meus filhos precisaram de mim. E, naquele momento, eu percebi algo duro, porém verdadeiro agora. Quem precisava de mim era eu mesma. Sentei na cama, com a foto nas mãos e chorei de novo. Mas não era o mesmo choro de antes. Não era só dor, era reconhecimento. Eu estava sofrendo, e isso merecia atenção. Eu não precisava minimizar o que sentia só porque outras pessoas tinham problemas maiores. Dor não é competição. Decidi fazer algo simples, mas que para mim era enorme. Liguei para meu filho mais velho e disse que não estava bem. Não dei detalhes, não dramatizei, apenas falei a verdade. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, uma preocupação sincera. Ele disse que passaria para me ver. Quando desliguei, senti vergonha. Vergonha de precisar. Vergonha de admitir fraqueza. Mas, logo depois, senti algo diferente, alívio, como se eu tivesse soltado um peso que carregava sozinha há tempo demais. Naquele dia, percebi que pedir ajuda não me tornava menor. Me tornava humana, e que talvez a salvação não estivesse em ser forte o tempo todo, mas em aceitar que ninguém aguenta tudo sozinha. Meu filho chegou à noite, conversamos pouco, mas de verdade. Não houve soluções mágicas, não houve promessas vazias, houve presença, e isso já foi suficiente para me manter de pé. Quando ele foi embora, a casa voltou a ficar silenciosa, mas não era mais o mesmo silêncio. Havia algo diferente no ar. Uma possibilidade. Uma pequena chama que, apesar de fraca, ainda queimava. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma escolha. Não definitiva, não grandiosa. Apenas escolhi continuar. Escolhi dar mais um passo. Escolhi não desistir naquele dia. Eu ainda não sabia, mas essa decisão simples abriria caminho para a transformação mais profunda da minha vida. Depois daquela noite, nada mudou por fora. A casa continuava a mesma. Os dias ainda amanheciam silenciosos. As contas continuavam chegando, mas dentro de mim, algo tinha sido deslocado. Como um móvel pesado que fica anos no mesmo lugar, quando é movido, revela marcas no chão. Eu tinha mexido em algo que estava parado há tempo demais. Nos dias seguintes, comecei a observar mais a mim mesma, não com julgamento, mas com atenção. Percebi o quanto eu ignorava meus próprios sinais.
O cansaço, a tristeza disfarçada de normalidade, a falta de vontade de planejar qualquer coisa. Tudo isso estava ali há anos. E eu apenas segui em frente como se fosse obrigação. Decidi criar pequenas rotinas novas, coisas simples. Acordar e abrir a janela logo cedo. Tomar o café sentada, sem pressa. Caminhar um pouco na rua, mesmo quando a vontade era ficar deitada. No começo, parecia inútil, mas, aos poucos, comecei a sentir algo que eu não sentia há muito tempo: presença. Passei a conversar mais com a vizinha. Às vezes sobre coisas banais, às vezes sobre a vida. Não contei tudo, nem precisava. O simples fato de ser ouvida sem pressa já fazia diferença. Ela não me via como a senhora solitária do bairro. Me via como pessoa. Isso muda tudo. Voltei a escrever com mais frequência. Agora não apenas para desabafar, mas para lembrar. Escrevia sobre minha infância, sobre erros e acertos, sobre coisas que me ensinaram. Sem perceber, eu estava organizando minha própria história. E quando a gente organiza a própria história, começa a entender que ela ainda não terminou. Houve recaídas, dias ruins, manhãs em que o peso voltava. Mas agora eu sabia reconhecer. Sabia que não era fraqueza, era processo. E processo não é linha reta. Uma tarde, enquanto organizava papéis antigos, encontrei documentos que mostravam tudo o que eu tinha construído ao longo da vida. Não riquezas, não bens importantes, mas trabalho honesto, dedicação, resistência. Percebi que eu tinha passado décadas cuidando de todo mundo e nunca tinha parado para reconhecer meu próprio valor. Essa constatação doeu, mas também fortaleceu. Pela primeira vez, senti orgulho da mulher que fui. Não por grandes conquistas, mas por não ter desistido quando tudo parecia pesado demais. Comecei a pensar no futuro, não em anos, nem em grandes planos. Apenas no próximo mês, no próximo passo. Isso já era enorme para quem, pouco tempo antes, mal conseguia enxergar o dia seguinte. Foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi um convite simples, quase despretensioso, para participar de um grupo de convivência do bairro. Pessoas da minha idade, encontros semanais, conversas, atividades leves. Minha primeira reação foi recusar. Achei que não era para mim. Achei que não me encaixaria. Passei dias pensando nisso. O convite ficou sobre a mesa, ao lado do caderno velho. Aqueles dois objetos pareciam conversar entre si. Um representava quem eu fui, o outro, quem eu poderia voltar a ser. No dia do encontro, acordei nervosa. Pensei em não ir. Arrumei uma desculpa mental. Mas algo dentro de mim disse que eu precisava tentar. Não por obrigação, mas por respeito a mim mesma. Quando cheguei, senti medo. Medo de não ser aceita. Medo de me sentir deslocada. Mas fui recebida com um sorriso simples, sem curiosidade excessiva, sem julgamento. Pessoas comuns, com histórias comuns. E, de repente, percebi que eu fazia parte daquele lugar. Ouvir outras histórias me ajudou a relativizar a minha, não para diminuir minha dor, mas para entender que ela não me definia por completo. Eu era mais do que aquilo que me machucou. Voltei para casa naquele dia com o coração cansado e leve ao mesmo tempo. Cansado por sentir tanto, leve por perceber que ainda havia espaço para novas conexões. Naquela noite, escrevi uma frase que mudou tudo. Enquanto eu estiver viva, ainda posso construir algo novo. Não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. Eu ainda não sabia, mas aquela decisão de sair de casa naquele dia foi o começo da minha verdadeira salvação. Não um resgate externo, mas um reencontro comigo mesma. E era exatamente isso que me levaria ao próximo capítulo da minha história. O momento em que eu finalmente entendi que não estava sozinha. E que, talvez, minha experiência pudesse servir para algo maior do que eu imaginava. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, continuar trazendo histórias reais, humanas e cheias de significado, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e faz toda a diferença para que mais relatos como este cheguem até você. Agora, deixe eu continuar a minha história. Depois daquele primeiro encontro no grupo de convivência, algo dentro de mim começou a se rearrumar. Não foi uma transformação rápida, nem visível para quem olhava de fora, mas, por dentro, era como se peças antigas estivessem voltando para o lugar certo.
Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha compromissos que não envolviam obrigação. Eu tinha vontade. Comecei a esperar pelo dia do encontro. Arrumava o cabelo com mais cuidado. Escolhia uma roupa simples, mas limpa. Passava um perfume leve. Não para impressionar ninguém, mas porque eu merecia esse cuidado. Isso pode parecer pequeno para quem nunca perdeu a própria autoestima. Mas para mim era um passo enorme. Nos encontros, ouvi histórias que me atravessaram. Gente que perdeu tudo e recomeçou. Gente que foi esquecida pela família. Gente que carregava culpas antigas. E ali, sentadas em círculo, sem palco, sem julgamento, a gente se escutava. Não para dar conselho, para acolher. Quando chegou minha vez de falar, senti a garganta fechar. Pensei em recuar, mas algo me empurrou para frente. Comecei contando coisas simples. Minha infância, o trabalho, a viuvez. Sem perceber, falei da solidão, não com drama, com verdade. Enquanto eu falava, ninguém me interrompeu, ninguém minimizou, ninguém tentou corrigir minha dor, apenas ouviram. Quando terminei, houve silêncio, um silêncio bom, daqueles que respeitam. Depois, alguém segurou minha mão, e aquilo foi mais forte do que qualquer discurso. Na volta para casa, percebi que eu estava andando diferente, mais ereta, mais presente. Como se, ao contar minha história, eu tivesse recuperado partes minhas que estavam espalhadas pelo caminho. Passei a refletir muito sobre tudo o que eu tinha vivido. Pela primeira vez, entendi que minha trajetória não era só sofrimento. Era resistência. Cada dificuldade tinha me moldado. Cada escolha, mesmo as erradas, tinham sido feitas com o que eu sabia naquele momento. Comecei a conversar mais com meus filhos, não para reclamar, para compartilhar. Falei de sentimentos, de memórias, de aprendizados. Eles me ouviram com atenção. Talvez porque agora eu falava sem cobrança, sem mágoa acumulada. Eu falava com clareza. Também voltei a me permitir sonhar, mas de um jeito diferente. Não com grandes planos. Sonhava em acordar bem, em me sentir útil, em deixar algo de bom para quem viesse depois. E foi aí que percebi algo importante. Minha história podia servir. Comecei a ajudar no grupo, organizando cadeiras, acolhendo quem chegava novo, ouvindo mais do que falando. Não era liderança, era presença. E isso me preenchia de um jeito que eu não sabia explicar. Um dia, uma senhora se aproximou de mim depois do encontro. Disse que minha fala tinha tocado ela, que se sentia menos sozinha depois de me ouvir. Aquilo me desmontou, porque, por muito tempo, eu achei que minha vida não tinha mais utilidade, e ali estava a prova de que eu estava errada. Voltei para casa naquele dia com o coração acelerado. Sentei na mesa e escrevi por horas, não por obrigação, por gratidão. Eu estava entendendo que a salvação que eu tanto esperava não viria como resgate externo. Ela vinha de dentro, do momento em que eu parei de me esconder da minha própria história. Claro que ainda havia dias difíceis, ainda havia lembranças que doíam. Mas agora eu tinha algo que antes me faltava: sentido. E quando a vida ganha sentido, o peso muda de lugar. Eu não estava curada de nada. Não acredito em curas mágicas. Mas eu estava viva de verdade presente. Consciente, isso já era uma vitória imensa para alguém que, pouco tempo atrás, pensava que tudo tinha acabado. Mal sabia eu que o próximo passo da minha jornada colocaria minha fé na humanidade à prova mais uma vez. E que eu seria chamada a fazer algo que exigiria coragem, humildade e amor. Depois daquele dia em que percebi que minha história tinha tocado outra pessoa, algo mudou de vez dentro de mim. Não foi orgulho, foi responsabilidade. Uma responsabilidade silenciosa, dessas que não pesam, mas chamam. Eu comecei a entender que tudo que vivi, inclusive o que mais doeu, não tinha sido em vão. Passei a chegar mais cedo aos encontros do grupo, não por obrigação, mas por vontade. Gostava de ver as pessoas chegando aos poucos. Algumas desconfiadas, outras abertas, todas carregando algo invisível. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que um dia foi meu. Aprendi a escutar com mais atenção. Nem sempre as pessoas querem respostas. Muitas vezes, só querem ser vistas. Isso eu sabia fazer, porque durante anos eu desejei exatamente isso. Em casa, minhas noites ganharam outro ritmo. Já não eram preenchidas apenas por silêncio. Eram ocupadas por pensamentos mais claros. Eu relia o que escrevia, organizava lembranças, entendia padrões. Percebi que muitas das dores que carreguei não eram apenas minhas, eram aprendidas, passadas de geração em geração, principalmente entre mulheres da minha idade.
ensinadas a suportar tudo em silêncio. Comecei a me perdoar pelas escolhas feitas com medo, pelas vezes em que aceitei menos, pelas oportunidades que deixei passar por achar que não merecia. O perdão próprio foi um dos passos mais difíceis, porque é mais fácil se culpar do que aceitar que, às vezes, a gente fez o melhor que podia com o que tinha. Um dia, durante um encontro, fui convidada a contar minha história com mais detalhes. Fiquei nervosa, não queria exposição, não queria ser vista como exemplo. Mas entendi que não se tratava de mim. Se tratava de quem ouviria. Falei da solidão, da sensação de invisibilidade, do cansaço de uma vida inteira dedicada aos outros. Falei também do dia em que quase desisti de continuar. Usei palavras simples, sem dramatizar, não para chocar. Para ser honesta, ao final, o silêncio voltou a tomar o espaço. Mas, dessa vez, ele veio acompanhado de lágrimas contidas, respirações profundas e olhares cúmplices. Aquilo não era tristeza. Era identificação, e identificação cura. Depois daquele encontro, outras pessoas começaram a se abrir comigo, não como alguém superior, mas como alguém igual. Eu não oferecia soluções, oferecia presença. Isso foi me transformando mais do que eu esperava. Passei a entender que salvação não é ser resgatada de fora. É encontrar dentro de si motivos para continuar. É transformar dor em ponte, não em prisão. É aceitar que não dá para apagar o passado, mas dá para dar um novo sentido a ele. Minha relação com meus filhos também mudou. Eles passaram a me procurar mais. Talvez porque agora eu falava com menos cobrança e mais verdade. Talvez porque eu já não escondia quando não estava bem. Nossa convivência ficou mais real, mais humana. Houve um dia especial em que um dos meus netos me perguntou por que eu escrevia tanto. Respondi que escrevia para lembrar quem eu sou. Ele sorriu e disse que queria ser assim quando fosse velho. Aquela frase ficou ecoando em mim por dias. Percebi que, sem perceber, eu estava deixando algo além de lembranças. Eu estava deixando exemplo, não de perfeição, mas de honestidade emocional, de coragem tardia, de recomeço possível em qualquer idade. Eu ainda tinha medos. Ainda tinha dias difíceis. Mas agora eu sabia que eles não me definiriam. Eles passariam. Porque eu tinha criado raízes internas mais profundas. E foi exatamente quando eu comecei a me sentir mais firme que a vida me colocou diante de um novo desafio. Um teste silencioso, que exigiria tudo o que eu havia aprendido até ali. Um momento que colocaria à prova a mulher que eu estava me tornando. Essa parte da minha história não fala de queda. Fala de escolha. E é ela que marca a verdadeira virada, quando a gente acha que já aprendeu o suficiente com a vida. Ela costuma sorrir de canto e nos colocar diante de mais uma lição. Não para nos punir, mas para confirmar quem realmente nos tornamos. Eu não sabia disso naquele momento. Só sentia um aperto estranho no peito, como se algo estivesse prestes a mudar novamente. Tudo começou de forma simples. Uma ligação inesperada numa manhã comum. Era uma pessoa da família, com a voz baixa, cuidadosa demais. Aquela cautela já dizia tudo. Antes mesmo das palavras, meu corpo entendeu que algo sério estava vindo. A notícia caiu como um peso. Não era uma tragédia, mas era um problema grande o suficiente para bagunçar toda a estabilidade que eu vinha construindo. Alguém próximo precisava de ajuda. Não ajuda material apenas, mas presença constante, paciência, tempo, tudo aquilo que, durante anos, eu ofereci sem pensar em mim. Desliguei o telefone e fiquei sentada por longos minutos. O primeiro impulso foi dizer sim automaticamente. Era assim que eu sempre fiz. Ajudar, acolher, assumir responsabilidades que não eram totalmente minhas. Mas, dessa vez, algo dentro de mim pediu pausa. Pela primeira vez na vida, eu me permiti pensar antes de responder. Pensei em tudo que eu tinha vivido, no quanto custou me reconstruir, no quanto foi difícil sair daquele lugar de invisibilidade. E, principalmente, pensei se ajudar significava me anular de novo. Essa pergunta me doeu mais do que qualquer problema externo, porque ela revelava um conflito profundo. Eu queria estar presente, queria ajudar, mas também não queria desaparecer de mim mesma outra vez. Passei o dia inquieta. Caminhei pela casa, organizei coisas que não precisavam ser organizadas. Escrevi e rasguei papéis. O medo não era do desafio em si. Era de voltar a ser quem eu fui por tanto tempo. Alguém que se esquecia. À noite, sentei com calma e escrevi no meu caderno uma lista simples.
De um lado, o que eu podia oferecer. Do outro, o que eu não podia mais perder. Minha saúde emocional, minha autonomia, meu pequeno espaço de reconstrução. Percebi que ajudar não precisava significar carregar tudo sozinha. Que estar presente não exigia autoabandono. Essa compreensão foi libertadora, mas também assustadora, porque significava mudar padrões antigos. E mudar padrão dói. No dia seguinte, fiz algo que jamais teria feito anos atrás. Chamei para conversar. Falei com clareza, sem dureza, sem culpa. Disse o que eu podia fazer e o que eu não podia. Disse que ajudaria. Sim, mas dentro de limites. Limites honestos. Houve silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Meu coração disparou. Por um instante, pensei que seria rejeitada, que seria vista como egoísta. Esse medo é antigo, ele acompanha muitas mulheres da minha geração. Mas, para minha surpresa, o silêncio foi seguido por compreensão. Não total, não perfeita, mas real. Aquela conversa marcou algo importante. Eu estava aprendendo a ajudar sem me destruir. Depois que tudo foi combinado, senti um misto de alívio e cansaço. Não foi fácil sustentar minha posição, mas foi necessário. Voltei para casa com a sensação de que eu tinha passado por uma prova silenciosa e tinha saído inteira. Naquela noite, percebi algo essencial. A verdadeira superação não é quando tudo melhora. É quando a gente consegue atravessar dificuldades sem perder quem se tornou no processo. Eu ainda teria dias difíceis por causa dessa situação. Ainda enfrentaria dúvidas, inseguranças e cansaço. Mas agora eu tinha algo que antes me faltava: consciência. Essa consciência seria colocada à prova mais de uma vez. E, em cada uma delas, eu teria a chance de reafirmar meu valor, não como avó apenas, não como mãe, mas como mulher. E foi assim, enfrentando essa nova fase com limites e verdade, que comecei a entender o significado mais profundo da palavra salvação. Os dias que vieram depois daquela conversa não foram fáceis. A decisão que eu tinha tomado exigia constância, e constância sempre foi mais difícil para mim do que esforço, porque esforço eu conhecia bem. Constância em me respeitar era novidade. Passei a dividir meu tempo com mais cuidado. Havia momentos em que eu ajudava, estava presente, ouvia, acompanhava. E havia momentos em que eu precisava me recolher, descansar, respirar. No começo, isso me causava culpa. Uma culpa antiga, quase automática, que sussurrava que eu estava sendo fria, distante ou insuficiente. Mas, toda vez que essa culpa aparecia, eu voltava para o caderno, relia tudo o que tinha escrito sobre quem eu estava me tornando, sobre o quanto custou chegar até ali e, aos poucos, aprendi a reconhecer a diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade orienta. Houve dias em que me senti cansada além da conta. Em outros, senti orgulho silencioso por não ter ultrapassado meus próprios limites. Percebi que ajudar com consciência me deixava menos esgotada e mais presente. Antes, eu ajudava por obrigação. Agora, ajudava por escolha. Essa mudança refletiu em tudo, no meu humor, na minha forma de falar, até no meu corpo. Dormia melhor, comia com mais atenção. Caminhava sem aquela pressa interna que eu carreguei por décadas, mesmo sem saber para onde estava indo. No grupo de convivência, compartilhei essa experiência, não como conselho, mas como relato. Falei sobre aprender a dizer sim sem dizer não para mim mesma. Muitas pessoas se reconheceram ali. Lágrimas discretas, acenos de cabeça, suspiros longos. Era um assunto que ninguém ensinou para a nossa geração. Comecei a entender que minha história estava ganhando outra dimensão. Já não era só sobre mim. Era sobre um aprendizado coletivo, silencioso, que muitas pessoas viveram sem nunca nomear. Em casa, minhas noites ficaram mais tranquilas. Passei a ler mais, escrever com calma, lembrar sem dor. As memórias que antes machucavam agora ensinavam. Isso não significa que deixaram de doer completamente, mas perderam o poder de me derrubar. Um dia, sentada na varanda ao entardecer, percebi algo simples e profundo. Eu estava em paz, não uma paz perfeita, sem problemas, mas uma paz honesta. Daquelas que convivem com dificuldades sem desespero. Ali, olhando o céu mudar de cor, entendi que a salvação que eu tanto procurei nunca esteve fora. Ela nasceu no momento em que eu me permiti mudar a relação comigo mesma. Quando parei de me tratar como última prioridade. Aquela boca cansada invisível, silenciosa, ainda existia em mim, mas agora ela não estava sozinha.
Havia também uma mulher consciente, atenta, que segurava sua própria mão. Eu ainda não sabia, mas o próximo capítulo da minha história traria algo inesperado. Algo que me mostraria de forma clara que tudo que eu tinha vivido até ali estava me preparando para um encerramento bonito, um fechamento digno, um sentido maior. E, pela primeira vez, eu não senti medo do que viria. Senti confiança com o passar do tempo. Comecei a perceber algo que antes me escapava. Eu já não acordava com aquele peso no peito. Não era felicidade exagerada, nem empolgação constante. Era algo mais simples e mais raro, tranquilidade. A vida continuava com seus desafios, mas eles já não pareciam ameaçar quem eu era. Passei a olhar para trás com mais gentileza. Antes, minhas lembranças vinham carregadas de arrependimento. Agora, vinham com compreensão. Entendi que muitas das escolhas que fiz não nasceram da fraqueza, mas da falta de opção. Outras nasceram do medo. É verdade. Mas até o medo teve sua função, ele me manteve viva quando eu não sabia como lutar. Um dia, enquanto organizava a casa, encontrei novamente aquele caderno antigo da juventude. Desta vez, não chorei, sorri, reconheci ali uma menina cheia de sonhos que, apesar de tudo, não tinha desaparecido. Ela apenas tinha esperado o tempo certo para reaparecer. Sentei à mesa e escrevi algo novo. Na última página, escrevi para mim mesma, como se falasse com aquela jovem do passado. Disse que ela tinha resistido, que tinha atravessado tempestades. Que, mesmo cansada, não tinha desistido completamente. Aquilo foi um encontro entre quem eu fui e quem eu me tornei. Percebi então que a salvação não foi um evento isolado. Não aconteceu em um único dia. Ela foi se construindo aos poucos. Em cada escolha consciente, em cada limite respeitado, em cada pedido de ajuda feito sem vergonha. Minha relação com o tempo também mudou. Antes, eu tinha pressa para que os dias passassem. Agora, eu aprendi a estar neles. Um café tomado com calma. Uma conversa sem celular. Um silêncio confortável. Pequenas coisas que antes pareciam sem valor agora sustentavam minha rotina. Houve um momento especial que marcou essa fase. Um dos encontros do grupo foi dedicado a falar sobre legado. O que deixamos para trás quando seguimos em frente? As respostas foram variadas. Algumas falaram de bens, outras de memórias. Quando chegou minha vez, falei sem pensar muito. Disse que queria deixar coragem. Coragem de sentir, de falar, de mudar, mesmo tarde. Enquanto falava, percebi que minha voz estava firme. Não havia tremor, não havia dúvida. Aquela segurança não veio de fora, veio da caminhada. Em casa, meus filhos começaram a me olhar diferente. Não com preocupação, mas com respeito. Acho que perceberam que eu já não precisava ser protegida o tempo todo. Eu tinha aprendido a me cuidar. Isso muda a dinâmica de qualquer relação. Passei a aceitar convites simples, um almoço em família, uma caminhada curta, um café com alguém do grupo. Não por obrigação, mas por escolha. Eu tinha recuperado o direito de escolher como ocupar meus dias. Foi então que entendi algo que mudou tudo. Eu não tinha sido salva apesar da minha história. Eu tinha sido salva por causa dela. Cada dor, cada silêncio, cada queda me trouxe até ali. Não para me punir, mas para me preparar. Essa compreensão me trouxe uma gratidão profunda. Gratidão por ainda estar viva, por ainda aprender. Por ainda poder compartilhar. Eu já não via a velhice como fim. Via como colheita. Não de tudo que eu quis, mas de tudo que construí com honestidade. E essa colheita ainda tinha algo importante a revelar. Depois de tudo que vivi, aprendi que a verdadeira paz não anuncia chegada. Ela entra devagar, se acomoda. E quando a gente percebe, já está ali. Foi assim comigo. Não houve um dia específico em que acordei dizendo agora estou bem. O que houve foi uma sequência de dias comuns que, juntos, formaram algo extraordinário. Comecei a notar essa paz nos detalhes, no jeito como eu respirava ao acordar, na ausência daquela ansiedade silenciosa que me acompanhava havia anos. No fato de eu não precisar mais me justificar por descansar. Pela primeira vez, eu me senti inteira mesmo sem estar ocupada. Passei a cuidar da casa sem pressa. A casa sempre foi extensão de mim, e agora ela refletia calma. Nada de luxo, nada de exagero. Apenas ordem suficiente para a acolher. Entendi que eu também precisava ser um lugar acolhedor para mim mesma. As conversas com o grupo ficaram mais profundas. Já não falávamos apenas de dores antigas, mas de descobertas recentes. Ríamos mais,
Compartilhávamos pequenas vitórias, e eu percebia como cada uma ali carregava uma história invisível parecida com a minha. Aquilo reforçava algo essencial. Ninguém atravessa a vida sem marcas. O que muda é o que fazemos com elas. Um dia, ao voltar para casa depois de um encontro, me olhei no espelho com mais atenção. Vi rugas, fios brancos, marcas do tempo. Mas, pela primeira vez, vi também dignidade. Vi uma mulher que não se abandonou no final da estrada. Vi alguém que teve coragem de se escutar. Percebi que eu já não precisava provar nada para ninguém. Não precisava ser exemplo. Não precisava justificar minhas escolhas. Eu tinha aprendido a viver em acordo comigo mesma. E isso era liberdade. Minhas noites passaram a ser silenciosas de um jeito bom. Não aquele silêncio pesado de antes, mas um silêncio confortável, cheio de significado. Às vezes eu escrevia. Às vezes apenas ficava sentada, pensando, e pensar já não doía. Entendi que a superação não apaga o passado, ela muda a forma como olhamos para ele. O que antes me prendia, agora me ensinava. O que antes me envergonhava, agora me fortalecia. Comecei a ser procurada por pessoas fora do grupo, conhecidos, vizinhos, parentes distantes. Não porque eu tivesse respostas, mas porque eu tinha escuta. Isso, eu aprendi, é um dos maiores presentes que alguém pode oferecer. Em nenhum momento me senti especial. Me senti útil. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Ser útil dá sentido. Ser especial cria distância. Eu preferia o primeiro. Aos poucos, fui entendendo que a salvação que o título da minha história anuncia não foi algo dramático. Não foi um resgate externo. Foi um retorno. Eu voltei para mim. E quando uma pessoa volta para si, ela não volta sozinha. Ela puxa outro junto, mesmo sem perceber. Esse entendimento me preparou para o que viria a seguir. Os últimos capítulos da minha história não falam de grandes acontecimentos. Falam de legado, de fechamento, de sabedoria que só o tempo ensina. Porque toda história precisa de um bom final. Não perfeito, mas verdadeiro. Com o passar dos meses, comecei a perceber que minha história já não doía quando era contada. Ela ensinava. E existe uma diferença enorme entre reviver e compreender. Quando a gente compreende, a memória deixa de ser ferida e vira referência. Passei a refletir muito sobre o tempo. Durante anos, eu briguei com ele. Achei que tinha passado rápido demais, que tinha me roubado oportunidades, que tinha levado pessoas importantes. Hoje, vejo diferente. O tempo não me roubou. Ele me lapidou. Aprendi que nem tudo que demora é atraso. Às vezes, é preparo. Se certas mudanças tivessem acontecido antes, eu não saberia sustentá-las. Se certas respostas tivessem vindo cedo demais, eu não teria maturidade para entendê-las. Observei também como nós, da minha geração, fomos ensinadas a ser fortes o tempo todo, a engolir o choro, a não incomodar. A resolver tudo sozinhas. Ninguém nos ensinou a pedir ajuda. Ninguém nos disse que cansaço emocional também precisa de cuidado. Hoje, se eu pudesse falar com a mulher que eu fui aos 40, diria para ela se ouvir mais. Se eu pudesse falar com a de 50, diria para ela não esperar o corpo gritar para cuidar da alma. Mas a verdade é que cada fase tem sua própria linguagem. E eu precisei chegar aos 60 e tantos para finalmente entender a minha. Passei a observar meus netos com outro olhar. Não apenas como avó protetora, mas como alguém que podia ensinar pelo exemplo, mostrando que envelhecer não é desaparecer, é transformar, que errar faz parte, que mudar de ideia também. Um dia, um deles me perguntou se eu tinha medo de ficar velha. Sorri, disse que tinha medo. Sim, medo de não viver de verdade enquanto tivesse tempo. Mas que agora eu estava aprendendo. Esse diálogo simples ficou comigo, porque percebi que, sem perceber, eu estava passando adiante algo que levei a vida inteira para aprender. E isso me deu um senso de continuidade, como se minha história não terminasse em mim. No grupo, começamos a falar mais sobre escolhas tardias. Pessoas que mudaram rotinas, pensamentos, relações depois dos 60, histórias que a sociedade quase nunca conta, porque existe um preconceito silencioso contra recomeços tardios. Eu me tornei defensora dessas histórias, não em discursos, mas na prática, vivendo, mostrando que ainda dá tempo de ser honesta consigo mesma, que ainda dá tempo de se tratar com respeito. Passei a entender que legado não é algo grandioso. Não é deixar nome, dinheiro ou fama. É deixar consciência, é ensinar,
mesmo sem palavras, que a vida pode ser vivida com mais gentileza. Eu já não tinha pressa, também não tinha medo, tinha clareza. E clareza traz uma serenidade que nenhuma conquista externa oferece. Sabia que ainda havia capítulos pela frente, não grandes reviravoltas, mas fechamentos, porque toda história precisa se acomodar antes de terminar. E foi com esse espírito, de gratidão e entendimento, que comecei a preparar o encerramento da minha jornada. Não como despedida, mas como conclusão. Com o tempo, aprendi que aceitar não é desistir. Durante muitos anos, confundi aceitação com fraqueza. Achava que aceitar era concordar com tudo, engolir injustiças, seguir em frente sem questionar. Hoje, entendo diferente. Aceitar é reconhecer a realidade sem lutar contra ela inutilmente. É escolher onde colocar a própria energia. Aceitei que nem todas as pessoas que passaram pela minha vida souberam me amar da forma que eu precisava. Aceitei que algumas ausências não foram culpa minha. Aceitei que fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha em cada fase. Essa aceitação não apagou dores, mas retirou o peso da culpa. Passei a olhar para minhas limitações com mais respeito. Meu corpo já não tinha a mesma força de antes. E tudo bem, meu ritmo era outro. Aprendi a desacelerar sem me sentir inútil, a descansar sem me sentir culpada, a dizer não sem me justificar demais. Essa mudança trouxe uma leveza que eu jamais imaginei sentir nessa fase da vida. A vida ficou mais simples e, curiosamente, mais rica. Percebi que eu precisava de muito menos do que achava para me sentir bem. Passei a valorizar conversas sinceras, risadas espontâneas, tardes tranquilas. Aquilo que antes parecia pequeno agora era essencial. Entendi que a felicidade não mora em grandes acontecimentos, mas na soma de pequenos momentos vividos com presença. Comecei a compartilhar esses aprendizados com quem se aproximava de mim, não como lição, mas como troca. E percebi que muitas pessoas, mais jovens inclusive, se sentiam tocadas por essas reflexões. Talvez porque vivemos em um mundo apressado demais, onde quase ninguém para se ouvir. Um dia, alguém me disse que minha calma transmitia segurança. Aquilo me surpreendeu. Nunca pensei que alguém me veria assim. Passei a vida inteira tentando não incomodar. Agora, eu inspirava sem tentar. Entendi então que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em reconhecer o que realmente importa. E o que importa quase nunca faz barulho. Eu já não tinha medo do futuro. Não porque ele fosse previsível, mas porque eu tinha aprendido a confiar em mim. A confiar que, aconteça o que acontecer, eu saberei me respeitar. Esse aprendizado foi o maior presente da minha jornada. E ele me preparou para os 2 últimos capítulos da minha história. Capítulos que não falam de fim, mas de continuidade, de mensagem, de gratidão. Porque toda história bem vivida merece ser fechada com sentido. Chegar a essa fase da minha vida me ensinou algo que eu nunca tinha parado para pensar. A gente não escolhe apenas o que vive, a gente escolhe o que transmite. Mesmo sem perceber, estamos sempre deixando marcas. Algumas ficam, outras se apagam. E isso depende muito de como atravessamos nossas próprias dores. Comecei a notar que as pessoas ao meu redor passaram a agir diferente comigo. Não por respeito à idade, mas por reconhecimento. Reconhecimento de alguém que escuta, que fala com calma, que não reage com pressa. Isso não veio porque eu quis ensinar algo, veio porque eu mudei por dentro. Meus netos passaram a me procurar mais. Não só para pedir coisas, mas para conversar. Para contar preocupações pequenas, medos bobos, dúvidas que eles não sabiam com quem dividir. Eu escutava sem corrigir demais, sem m'interromper, sem tentar controlar. Coisa que eu mesma gostaria que tivessem feito comigo no passado. Percebi que minha maior herança não seria material, seria emocional. Seria mostrar que envelhecer não precisa ser sinônimo de amargura. Que dá para amadurecer sem endurecer. Que dá para aprender até o último dia. No grupo de convivência, comecei a ser vista como referência, mesmo sem querer. Pessoas novas chegavam e alguém dizia para elas conversarem comigo. Isso me deixava até sem graça. Eu nunca me vi como exemplo. Eu apenas sobrevivi e aprendi no caminho. Mas talvez seja exatamente isso que inspira. Não histórias perfeitas, mas histórias honestas. Histórias de quem caiu, se perdeu, se silenciou e, ainda assim, encontrou um jeito de voltar. Passei a refletir sobre quantas mulheres da minha geração carregam histórias parecidas com a minha. Mulheres que deram tudo,
que se anularam, que foram fortes demais por tempo demais. Mulheres que nunca ouviram que também podiam descansar. Se eu pudesse deixar uma mensagem para elas, seria simples. Ainda dá tempo, não para mudar tudo, mas para mudar o suficiente, para se ouvir, para se respeitar, para se tratar com a mesma gentileza que sempre ofereceram aos outros. Eu mesma demorei décadas para aprender isso, e não me culpo mais por isso. Cada aprendizado chega quando encontra espaço. Hoje, quando alguém me pergunta se eu me sinto realizada, eu respondo com sinceridade: não vivi tudo o que sonhei, mas vivo em paz com quem me tornei, e isso, para mim, é realização. A vida não me deu tudo, mas me deu o essencial no momento certo, e eu aprendi a reconhecer. Sabia que minha história estava se aproximando do fim, pelo menos da forma como eu vinha contando. Mas não sentia tristeza, sentia a completude, como um livro bem lido, que não precisa de continuação para fazer sentido. Ainda havia um último capítulo a ser vivido, um fechamento, um agradecimento, uma mensagem final para quem ouviu até aqui. E era exatamente isso que eu estava pronta para entregar com o passar dos dias. Comecei a sentir algo diferente. Não era empolgação, nem expectativa. Era pertencimento. Pela primeira vez na vida, eu sentia que estava exatamente onde precisava estar, do jeito que eu era, sem precisar provar nada. Percebi que passei muitos anos tentando me encaixar em lugares que nunca foram meus. Em relações onde eu precisava diminuir minha voz. Em papéis onde eu precisava ser forte o tempo todo. Hoje, eu não cabia mais nesses espaços. E não porque eles ficaram pequenos, mas porque eu cresci por dentro. Passei a gostar mais da minha própria companhia. Algo que, durante muito tempo, me assustou. O silêncio deixou de ser inimigo e virou descanso. Eu sentava, pensava, lembrava, e nada disso me machucava mais. Pelo contrário, me organizava. Comecei a revisitar memórias antigas sem culpa. Algumas com saudade, outras com aprendizado. Entendi que o passado não precisa ser esquecido para deixar de doer. Ele só precisa ser compreendido. Em um fim de tarde tranquilo, sentada na varanda, observei o movimento da rua. Pessoas passando apressadas, preocupadas, presas em pensamentos que eu conhecia bem. E ali me veio uma certeza serena. Eu tinha atravessado. Não atravessei intacta, atravessei marcada, sim, mas consciente, inteira dentro das minhas imperfeições. E isso me deu uma sensação profunda de vitória silenciosa. Pensei em tudo que me salvou. Não foram grandes acontecimentos, foram pequenas decisões repetidas. Abrir a janela, escrever, falar a verdade, pedir ajuda, respeitar limites, permanecer. Entendi que muitas pessoas esperam a salvação como algo externo, grandioso, um acontecimento que muda tudo de uma vez. Mas, na minha vida, a salvação veio como processo. Veio quando eu parei de lutar contra mim mesma. Senti gratidão. Não aquela gratidão forçada, mas uma gratidão calma. Pela vida que tive, pela vida que ainda tenho, pelas dores que me ensinaram, pelas pessoas que ficaram, pelas que partiram e também deixaram lições. Eu sabia que minha história estava pronta para ser encerrada. Não porque tudo estava resolvido, mas porque tudo estava em paz. E paz não é ausência de problemas, é presença de sentido. Faltava apenas dizer algo importante. Algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito anos atrás. Se você me ouve até aqui, talvez esteja se perguntando por que eu resolvi contar tudo isso agora. A verdade é simples. Porque cheguei a um ponto da vida em que guardar não fazia mais sentido. E porque aprendi que histórias não servem apenas para lembrar o passado, mas para iluminar caminhos. Hoje, aos 68 anos, posso dizer algo que nunca imaginei dizer com tanta tranquilidade. Eu estou bem, não porque tudo deu certo, não porque a vida foi justa o tempo todo, mas porque eu aprendi a me respeitar dentro da minha própria história. Passei muitos anos acreditando que ser forte era nunca cair. Hoje eu sei que ser forte é cair, se reconhecer no chão e ainda assim escolher levantar, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem garantia nenhuma. Aprendi que não existe idade certa para recomeçar. Existe apenas o momento em que a gente decide parar de se abandonar. E essa decisão muda tudo. Muda o jeito de olhar para o espelho. Muda a forma de se relacionar. Muda até o jeito de respirar. Se eu pudesse deixar uma única mensagem para quem está ouvindo, seria essa. Não espere a vida ficar perfeita para se cuidar. Não espere autorização para se ouvir.
Não espere alguém te salvar. A salvação começa quando você se trata com a dignidade que sempre ofereceu aos outros. Você não precisa apagar o passado para seguir em frente. Precisa apenas entender que ele não define o seu fim. Ele é parte do caminho. E todo caminho pode levar a um lugar melhor quando a gente caminha com consciência. Hoje, eu não carrego mais vergonha da minha história. Carrego respeito. Respeito por tudo que atravessei. Respeito por quem eu fui quando não sabia mais. Respeito por quem eu me tornei quando aprendi. A vida me ensinou que finais felizes não são feitos de ausência de dor. São feitos de sentido. E o meu sentido hoje é simples: estar presente, em paz e verdadeira comigo mesma. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de coração por me ouvir até o final. Histórias só cumprem seu propósito quando encontram quem esteja disposto a escutar. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que possamos continuar compartilhando mais relatos como este. Histórias humanas, reais e cheias de significado. Obrigada pela companhia, obrigada pelo tempo. E lembre-se, enquanto houver vida, sempre haverá um novo jeito de viver melhor.